Boa noite, estamos por aqui na FBTF, no canal da FBTF, para trocar mais uma figurinha. Essa noite vamos conversar com o ex-goleiro Júlio Sérgio. Júlio Sérgio, hoje o treinador, participa, claro, da FBTF e é nosso convidado, né? O ex-goleiro. Vamos bater um papo com ele, saber como é que ele está. É um treinador novo, né? Está entrando no mercado, um mercado muito competitivo, onde tem mais treinador do que vaga, mas é um cara aí top. Já vou convidar ele aí para participar aqui com a gente. Fala, Carvalho, boa noite. Obrigado aí pela audiência. O Júlio já está entrando aí para a gente bater um papo. Grande Júlio! E Palmieri. Como é que você tá, cara? Tudo bem, e você? Beleza? Tranquilo. Show de bola. Obrigado por ter aceito o convite. Aqui é o seguinte, hoje é uma noite de goleiros. Então, assim, não tem espaço para atacantes, os caras ficam enchendo o saco na frente. Aqui a gente desce o cacete, não é isso? Os caras têm visão. A gente, goleiro é assim, ó. Eu costumo dizer o seguinte, goleiro quando é bom, quando ele é um ser humano bom, ele é muito bom. Quando ele dá para ser tranqueira, mas ele é ruim, mas ele é muito ruim. Nós escolhemos essa posição para jogar, parece que tem alguma coisa especial nela, para o que é bom e para o que é ruim. Não sei as tuas experiências com os colegas, mas quando o goleiro é amiga, é parceiro, vai contigo até a morte. Agora, quando o bicho dá para ser traído, é perigoso, é complicado, hein, Júlio? Puta vida. Faz parte da vida, né? Só joga um ali, cara. Muita gente brigando. E aí os princípios tem que falar mais alto, né? Tem que ser uma coisa sadia, gostosa. Quando não é assim, vira um ambiente terrível de se trabalhar. Tanto eu quanto você passamos por situações parecidas. Sim. Mas isso serve de um aprendizado pra gente que a gente leva pro resto da vida. Ó, outra coisa sobre os goleiros, né? É uma live muito especial hoje. Quero te agradecer muito você ter aceito o convite, porque cada colega que eu conversei aqui trouxe uma experiência nova. A gente aprende, cara, quando conversa com as pessoas num mundo tão conectado, mas tão ruim de ouvintes. As pessoas não querem ouvir mais, Júlio. As pessoas só querem falar. Então a gente não aprende falando, a gente aprende ouvindo. Vamos ouvir as experiências. Então, assim, o goleiro, a posição do goleiro, ele é um espectador. E a gente trabalhou a vida toda, nossa, aprendendo a observar as coisas. Por isso, não é à toa que a gente vê aí grandes técnicos, são colegas que jogaram atrás. Não quer dizer que quem jogou na frente não seja um bom treinador, mas a maioria, a gente está falando de volume, né? São colegas que jogaram atrás e que acabaram se destacando, porque tinham uma visão privilegiada. Você tem que misturar um pouco a tua capacidade e a tua ação com a tua resiliência, a tua paciência, porque você tem um momento certo para entrar em cena. Isso exercitou muito, forjou o teu. Porque assim, a gente é meio doido, né, Júlio? A verdade é essa, goleiro não é muito certo, né? Mas isso forjou, te ajudou, cara? Como é que você lida com isso? Porque, não sei, você sabe, eu vou te falar uma coisa minha. O futebol me fez muito bem, mas me fez muito mal também, nesse sentido, porque a gente sabia que através do futebol a gente podia se expressar, a gente podia pôr para fora o nosso sentimento. Aí quando a gente sai no mundo real, porque o futebol é um mundo à parte, quando a gente vai para o mundo real, não é assim que funciona. Como é que você lida com isso? Em relação ao mundo real, cara, eu costumo dizer que eu funciono melhor sob pressão. Acho que a gente, como viveu isso a vida inteira, de não poder errar, de não poder cometer movimentos ou fazer movimentos que nos deixassem numa situação difícil, às vezes eu preciso disso na vida, no dia a dia. Então, não que eu postergue os problemas, mas eu sempre acho que as coisas vão acontecer e vai chegar a hora de eu entrar em cena. Então, isso acontece no meu dia a dia. E em contrapartida, no futebol, a gente sabe que a gente não pode esperar para tomar a decisão. Então, não é como se fossem dois Júlios. Mas tem o Júlio do campo, que é o cara que sabe que ali são questões de segundos ou milésimos de segundos para se tomar uma decisão. E o Júlio do dia a dia, que é um cara que
que precisa, às vezes, sentir essa pressão para poder ter o retorno daquilo que ele pode fazer de melhor. E em relação a ser goleiro, cara, eu fui... Porra, o Leão foi meu treinador. O Leão é um cara que, bicho, é um cara sensacional e eu defino ele como um enjoado. É um ser humano enjoado, entendeu? Mas um cara que me ensinou muito. Depois eu tive a oportunidade de conviver com grandes goleiros e grandes treinadores, né, cara? Eu acho que isso é uma experiência de vida que não tem preço pra gente. Isso aí com certeza te. Eu tenho dito sempre aqui assim, porque, pô, você imagina, a gente tem o privilégio aqui de conversar com colegas que tiveram experiências, caraca, sabe, coisa assim do outro mundo, né? Que em condições normais, talvez você, Júlio, não tivesse. E o futebol proporcionou isso para você, né? Proporcionou isso para muita gente. Então, eu ouvi cada história aqui já, Júlio. O dia que você tiver oportunidade, tiver com tempo, paciência, porque assim, a gente também fica um pouco paciente com o passar do tempo em relação ao futebol. A gente não tem paciência mais para ouvir certas coisas, porque está tudo tão desgastado. Mas olha, eu conversei aqui com o Parreira, eu conversei aqui com o Luxemburgo, eu conversei aqui com o Lazzaroni, eu conversei aqui com o Oswaldo Oliveira, eu conversei aqui é, é, com o Ney Franco, eu conversei aqui com o Moacir Júnior, cara, eu conversei com muita gente e todos eles, o que a gente entende assim, você, Júlio, é resultado da soma de todos os aprendizados que você teve, correto? Eu me lembro de você, menino, eu quando cheguei em Ribeirão Preto, você era garoto ainda, talvez eu esteja uma década na sua frente, em idade, né? Eu sou mais velho que você. Eu me lembro que eu estava indo para o Fortaleza, mas já pensando em pendurar as luvas, e o Mariano foi, nosso colega Edson Mariano, treinador hoje, foi treinar a Inter de Bebedouro, e se eu não me engano, você foi goleiro dele lá, não é Foi, isso? A, exatamente. a sua vida deu a sua vida deu um salto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que como é que foi sair daqui do interior de São Paulo e chegar até a Itália, ficar alguns anos lá? O que que isso proporcionou para você? Fala um pouco sobre isso, Júlio, por favor. Cara, é assim, diferente da maioria dos atletas que chegam na Europa, principalmente num time que eu tava, que era um time de ponta, a maioria chega bem resolvido, ou comprado, ou contratado. E eu fiz teste no Santos, para chegar no Santos, e só fiquei porque o Fábio acabou se machucando no dia que eu ia vir embora para Ribeirão. E a mesma coisa aconteceu na Roma. Eu fui para fazer um teste e era para eu ficar uma semana, eu fiquei um mês. Depois eles me fizeram um ano de contrato. Quando a gente começa a jogar futebol aqui no interior, na época que eu jogava, que você jogava, e eu vi muito você jogar aqui no Botafogo, o nosso sonho era treinar com um profissional. A gente almejava poder treinar no Santa Cruz, no estádio. E as coisas mudaram muito rápido. Então, viver tudo aquilo da forma como eu vivi, poder observar você que passou por aqui, Maurício, pô, desde a época do Gasperim e tantos outros goleiros que a gente sonhava em estar perto um dia, não é? Sonhava em poder jogar junto, em estar perto. Então, É, essa essência, essa emoção do futebol eu sempre carreguei comigo. Então, eu rodei muito pelo interior de São Paulo. E aí tive a oportunidade de ir para Santos, que aí abriu o leque, né, de oportunidades da minha vida até eu chegar na Roma. Mas foi um percurso muito difícil. Eu fiquei 3 anos sem jogar. Eu fui jogar só depois no início do quarto ano, quando eu já estava na Roma. Então, assim, se tem uma palavra que pode definir isso, é meio que resiliência, né? Teimosia, talvez, até em certos momentos, porque as coisas sempre parecem que conspiram contra e você está ali, mas aí tem um monte de forças que ajudam quem é do bem, né? Eu tenho um amigo que até ele apareceu aí, o Bordão, que ele fala que os bons não podem desistir. E aí foi isso, meu amigo. Muita batalha, muita luta, um apoio tremendo da minha família. Mas também a hora que a coisa apertava, eu tava presente, né? A hora que eu tinha oportunidade, eu conseguia desenvolver bem. E isso me ajudou muito a dar a sequência e chegar onde cheguei.
como foi essa experiência de você sair? Tudo bem que o Santos foi um trampolim interessante, né? O Santos já te deu uma nova visão, como você mesmo colocou aí, né? Ele meio que abriu o horizonte e começou a enxergar as coisas diferentes. Time grande faz isso, né? Meio que muda o negócio, de ponta cabeça, 180 graus. Mas uma coisa é você sair do Brasil e outra coisa é você ir viver numa outra pátria, numa outra cultura, num outro tipo de futebol. O que mais marcou quando você chegou lá assim na tua cabeça? O que até hoje você, caramba, quando eu cheguei lá aconteceu isso, muito sinistro, aquilo era muito diferente. O que marcou em você, tua chegada lá, Júlio? Eu já cheguei lá, eu tinha ganho 2 títulos brasileiros, né, com o Santos. Em 2002, participando bastante, ativamente. E em 2004 já menos. Fiz 7 jogos em 2004. Mas quando você entra, né, no vestiário de um time europeu, e aí você começa a olhar para o lado, então a primeira coisa realmente, a sensação que eu tive, eu olhei para a direita, estava o Totti. Para minha esquerda estava o Panucci. Na minha frente estava o Montella, Nongá, Arthur, Cufré. Então, assim, você Quantos fala, anos você estava? Quantos anos? estava com 25 anos para 26. Eu não era mais um menino, mas, meu, Novidade, aquilo era novidade. eu vi esses caras jogarem, bicho. Então, aí você vai jogar, do outro lado tem Buffon, tem Del Piero, tem uma Inter incrível. Então, assim, dá uma sensação de falar assim, caramba, cheguei no lugar. Tá bom, tá aqui. E aí a outra coisa é que você tem que se virar para continuar ali. Ainda mais da forma como eu cheguei. Então eram sensações distintas. Era uma sensação de prazer absoluto de falar, caramba, cheguei num lugar legal, os caras me trataram super bem, super bem. Isso é uma coisa que às vezes é um pouco diferente do Brasil. A relação fora do campo ela é diferente. Cada um tem mais a sua vida privada, particular. Mas eu cheguei e fui muito bem tratado por todos. E a outra sensação de falar assim, meu, eu tenho que cada vez progredir mais para poder ficar aqui. Porque a Uma concorrência... pressão, né? É uma pressão natural, né? Aí... Então isso faz com que você esteja sempre alerta e procurando aprender uma técnica completamente diferente de treinamentos. Eu ia te Isso, perguntar isso. Como foi isso? a adaptação foi muito difícil, muito. O clima, às vezes, difícil, um pouco mais frio. E os gestos técnicos. A gente lá tem gestos técnicos completamente diferentes dos gestos que são realizados aqui no Brasil. Eles encurtaram a minha passada. Eles fizeram com que eu tivesse passos mais curtos. E eu me tornei um goleiro ainda mais reativo. Porque você tem tamanho de goleiro. Eu não tenho. Eu fui teimoso mesmo. Então, só que em compensação eu era muito rápido. E eles começaram a trabalhar isso em mim. Até o treinador de goleiro que foi meu treinador na Roma no início foi o Bonaiuti, que é treinador da Inter de Milão hoje. Um cara que me ensinou toda a técnica italiana, né? Ângulo de ataque é diferente. A gente aqui trabalha quase com ângulo reto. Lá eles trabalham com um ângulo um pouquinho mais fechado. Então você tem que reaprender a jogar futebol com 26 anos, com 1 ano de contrato, senão você tá fora. E sem falar a língua direito. Então, assim, os caras pegam batata, te jogam, falam, descasca e vamos embora. Quantos anos lá? Quantos anos? Eu tô vendo aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 ou 7 anos? Foram 8 anos eu fiquei. É uma vida, cara. Você tem filhos, né? Eu tenho filhos, tenho 2 filhos, o Enzo e a Gaia. Nasceram lá? Nasceram lá. Nasceram lá. E, assim, experiência incrível como ser humano para mim. Incrível. Eu tive a oportunidade de 1 ano antes de eu me transferir para lá, eu fui tirar minha cidadania italiana. E assim, cara, Roma é uma cidade especial que acho que todo mundo deveria um dia passar naquela cidade. Tem uma energia, tem uma vibração aquela cidade que é incrível. O que mais te marcou no país? Eu já entendi que o futebol era uma novidade, você venceu esse desafio, eu imagino, a tua cabeça deve ter ficado realmente um trevo, mas desafio vencido, você ficou praticamente uma década. Eu imagino que você deva ir para lá com uma certa frequência por conta das amizades e tudo que você acabou cultivando lá.
E o país em si, o que, que chamou mais tua atenção? Além dessa energia que você falou aí. Ou isso é o que mais marca a Itália? Conseguiu. Voltamos aí? Voltou, tô te ouvindo. Eu te pergunto, É tá me que, ouvindo? é que entrou uma ligação aqui. Tá, tudo Cara, bem. Entendeu a pergunta? entendi. O que mais me marcou e que eu costumo falar e brincar com os meus amigos é o seguinte: na Europa, eles trabalham para viver. O cara não está preocupado em ter uma ascensão social, ele não está preocupado em uma série de coisas que para a gente aqui é quase que necessária. É lógico que eles gostam de coisa boa, ainda mais os italianos. Então eu costumo dizer que lá eles trabalham para viver. Diferente da gente, a gente vive para trabalhar, cara. Aqui parece que a gente não tem tempo para nada. E lá, bicho, 1 hora da tarde o cara fecha a lojinha dele, volta às 3h30, 4 horas. E você pode querer comprar que ele não vai abrir. Todo mundo em agosto vai fechar a Tal do porta do sexto, seu né? negócio, vai viajar. Então, assim, tá. Ligaram de novo, Júlio. Você tá vacionado, hein, cara? Porra, tomara que seja uma proposta, viu? Porque Pô, brincadeira, hein, Júlio? Pô, olha. essa é a diferença, cara. Então eu lembro que eu entrei com a minha mulher na época e os atendentes da loja eles não vinham falar com a gente. Então você tem que entender a cultura do lugar. E eles não iam vir mesmo, porque eles têm o salário deles e se ele vender ou não vender, não é problema dele. Ele vai te atender daquele jeito que é o tradicional, não como nós somos acostumados aqui. Então, coisas que a gente passa a dar valor. Pô, ninguém tira o meu lixo da minha casa, eu desço, levo o meu lixo lá embaixo. Não existe elevador de serviço, não tem frentista, não tem porteiro de prédio, não tem garagem de automóvel. Então, são coisas quando você volta para o Brasil, a gente vê que a gente vive muitíssimo bem aqui. E nós somos privilegiados, né, Palmieri? Porque a gente tem uma condição acima da média de todo mundo. Então, essas coisas me marcaram. Essa condição de civilidade, de sociedade que, de uma certa forma, lá eu vejo um pouco mais forte ainda, uma cultura mais enraizada, um pouquinho de pensar mais no próximo, de todo mundo ter acesso quase que às mesmas coisas. Eu me lembro que eu ia almoçar num bar lá, né? Que bar não é como os nossos bares daqui. E a minha mesa de almoço era eu, o Tadei, o limpador de piscina do meu prédio, o cara que fazia o jardim do meu prédio, o mecânico, todo mundo sentava na mesma mesa. E as experiências que a gente trocava ali, o que a gente podia conversar não tem preço. Quando que eu vou ter essa oportunidade no Brasil? Não vou. É difícil. Então, o que eu trouxe meu irmão tá falando aí, levar o carrinho de supermercado no lugar, senão você perde sua moeda de €1. É. Então, assim, cara, essa experiência humana para mim foi muito forte, foi muito boa. Tanto é que eu tenho uma relação excepcional nas redes sociais com todos eles depois de tantos anos, mesmo eu não tendo sido um goleiro extraordinário, mas é um respeito mútuo que existe entre eu e o pessoal. Pá, você construiu uma história por um caminho diferente. É um negócio muito mais humano, né, por tudo que você está contando, muito mais humano do que artístico, né? Eu dou muito valor a isso. Eu acho que isso vale mais do que qualquer campeonato, qualquer conquista, porque é algo que fica para sempre. Isso aí fica para sempre. Bom, você construiu sua carreira. Eu não acho que você. Eu acho que você foi excelente goleiro. O que. Vou dar um exemplo aqui para você. Você citou a altura, né? Eu acho que eu passei do ponto da altura. Eu não precisava ser tão alto para ser goleiro. Eu vi exagerado. Mas vamos lá, os melhores goleiros, cara, do mundo, eles são da sua altura. Eu não vi ninguém. Tudo bem que agora, na última Copa, tiveram os goleiros que se destacaram, os caras do meu tamanho, 2 metros de altura. Mas assim, você vê, levou tempo para essa galera se preparar para poder chegar num. Aí a gente fala do Zenga, que inclusive
é italiano, né? O cara, ele era alto, mas não assim um estúpido, né? Você pega o Dassaev, que era o soviético lá alto também, um cara alto, magrinho, né? Chegava a ser até meio curvado assim. Mas, pô, aí vamos falar de Fidjol, Casillas, tem uns caras aí, o próprio Tafarel, os caras são diferentes, e, porra, é tudo 1,80 m, 1,85 m, não tem nada demais. O importante é o cara chegar lá e resolver o problema. Criou-se um conceito estúpido, no meu modo de entender, estúpido, de que goleiro tem que ser, né, o meu filho foi fazer teste uma vez no Atlético Paranaense. Quando ele chegou lá, meu filho hoje tem 1,93 m, 94 m. Desistiu, não quis mais mexer com bola. Mas era goleiro, pequenininho. Ele foi lá fazer uma avaliação, o cara disse que ele era pequeno. Meu filho sempre foi alto, sempre foi moda classe, sempre foi grandão. Pô, peraí, vocês estão atrás de um jogador de basquete, estão atrás de um goleiro. Vamos ver se o cara sabe agarrar, pô. Se o cara souber agarrar, dá oportunidade para ele. Então, para mim, e a gente teve casos na história do mundo, né? Goleiro mexicano, goleiro colombiano, os caras tudo pequenininho e, pô, fizeram história. Os caras entraram lá e agarravam muito. Então, a gente precisa quebrar primeiro esse paradigma para continuar a nossa conversa aqui. Eu acho que você é um cara que se sobrou dentro do gol e eu acho que você foi um guerreiro, um verdadeiro Highlander por ter passado por tudo isso e com muita resiliência, sim. Porque eu sempre falo com a minha esposa o seguinte, falo assim, olha, as fases mais difíceis da minha carreira foi quando eu tive que sentar no banco para alguém. É muito difícil, sabe? É o que você começou falando na nossa conversa, né, Palmieri? É uma relação muito difícil você trabalhar, porque todo mundo quer o mesmo espaço. Então você entender que o outro está no momento dele, ou que o outro é melhor que você, caraca, isso aí acaba com você. Acaba, porque você tem que esperar, goleiro só joga um, não adianta você querer inventar, você tem que esperar a sua oportunidade, buscar um outro espaço, tem que ter muito respeito. Eu tive um excelente professor, alguns que passaram na minha carreira, Barbiroto foi um deles, um cara amigo pra caramba, não sei se você conhece, se um dia tiver a oportunidade de conhecer, é um cara íntegro, sabe? Treinou no Santos muito tempo lá os goleiros. Assim, tudo isso que você construiu, Júlio, aqui o entrevistado é você, não eu. Então eu não posso tomar a voz aqui e assumir o comando. Aqui quem vai falar é você. Mas é porque você falou, você tocou em coisas importantes aí. Eu acho muito legal isso. É, e um momento que você parou, e que horas foi que você falou para você assim, cara, eu me lembro de você no comercial de Ribeirão Preto, a gente cruzou o nosso caminho em Ribeirão, você voltando da Itália e voltando a atuar pelo Brasil. Ali você já tinha ideia de ficar por aqui e iniciar a carreira de treinador ou foi algo que veio depois? Eu tive três lesões muito sérias na minha carreira. Uma em 2005, uma em 2002 e em 2012. Uma em 2011 e uma em 2012. Quando eu tive minha segunda lesão de ligamento cruzado, eu já comecei a ter um olhar diferente para o futebol. Eu já comecei lá na Itália, procurar entender mais como era fazer parte de uma comissão técnica, quais eram os cursos que tinham para ser feitos, porque eu sabia que eu estava na descendente já. Sabia que eu estava no fim, eu já tinha 33 para 34, então eu já comecei a pensar um pouquinho no futuro. Eu procurei me preparar fora do campo também para isso, de alguma forma. Não fiquei rico, mas eu não posso reclamar. Consegui ajudar a minha família, e estou conseguindo criar bem meus filhos. Então eu consegui me preparar para isso. E aí chegou uma hora que o meu corpo pedia já, para eu não ir mais treinar. E aí aconteceu uma coisa muito desagradável aqui em Ribeirão, que um jornalista colocou em dúvida o meu caráter, né? Ele disse que em uma partida eu não queria jogar, que eu fingia estar machucado para não jogar. E aí com 35 anos, você volta daí, eu saí da Roma, vim pro comercial. Você vai treinar numa fazenda, no campo duro do caramba, chuva, atraso, o cara não paga salário, e meu corpo doía tudo. Então assim, para eu parar foi muito fácil. E eu tive a oportunidade de ter um treinador na época que era o Toninho Cecílio, que era um cara, é um amigo que eu tenho, um cara sensacional. Então assim, acho que tudo deu certo para eu parar. Para eu parar e sem ter um pingo de frustração ou um pingo de Arrependimento. arrependimento de que aquele era o momento certo.
Foi tudo top. Eu costumo E, dizer que e, eu fiz muito mais na minha carreira do que talvez a minha condição física permitia. Eu tenho um problema de quadril, entre aspas, eu tenho uma simetria de quadril de quase 1 centímetro, que as pessoas não sabem, que é quase imperceptível, mas isso fazia com que eu me lesionasse demais. Então, pô, eu me lesionei, perdi a final do Brasileiro. Lá em Roma eu me lesionei, perdi a final de uma Supercopa italiana. E eram lesões simples, mas que me tiravam de partidas importantes. é praticamente crônica, né? Porque é uma questão só dela apontar, você já sabia, né? Já. Quando meu corpo ia num estado de fadiga muito acentuado, eu precisava parar. Então, um jogador normal leva 24, 48 horas para recuperar. Eu levava mais de 36 horas para recuperar e com muita fisioterapia. Então, assim, eu chegava no CT 1h30 antes, era 1 hora de fisioterapia, 1 hora de academia. Depois do treino era 1 hora de fisioterapia. E eu saía da fisioterapia, ia almoçar e eu andava 3 vezes por semana 40 quilômetros para fazer pilates. Então as pessoas acham, pô, jogar bola é gostoso, mas tem uma hora que cansa, bicho. E Tem uma o hora que corpo, cansa. e o corpo, eu também sofri muito e parei também por causa das dores. Quando que veio a ideia de ser treinador, Júlio? Você falou que lá você já olhava com certo maneira diferente, com essa possibilidade de virar, se tornar treinador. Você sabe que os desafios dessa carreira sempre são difíceis, mesmo para quem está lá no topo, na prateleira de cima, como os colegas gostam de falar, para quem está na prateleira de baixo, a cobrança é a mesma, tendo 100 mil torcedores, tendo três na arquibancada, a gente sempre se cobra muito, porque o resultado é o que sustenta o treinador aqui no Brasil, né? Na carreira dele, ali trabalhando, exercendo a profissão dele. Quando que isso veio na tua cabeça? Eu, Júlio, vou ser treinador. Um amigo meu sempre falava, o João Antônio, ele falava desde muito cedo, cara, você tem muito perfil de treinador, você tem muito perfil de treinador. E aí, como eu te falei, eu fiquei 3 anos sem jogar quando eu cheguei na Roma. Então eu pude ver tudo. E quando você tá jogando, você tem aquele foco, a pressão. É, Pô, eu era é, terceiro goleiro, eu só ia jogar se caísse um raio na cabeça dos outros, não ia jogar. Então, cara, eu tive a oportunidade de ver aquilo, aprender, assimilar muita coisa. Aí, como eu falei, quando eu tive minha lesão, eu procurei mais informações. E aí eu tive a oportunidade de ser treinado por dois caras que me influenciaram muito lá fora. Que é o Claudio Ranieri e o Rudi Garcia. Porque esses caras, além de serem bons, eles mostraram que eu tinha condição de ser humano sendo treinador de futebol. Com propriedade, com resultado, fazendo bons trabalhos. Isso já me animou. Porque é uma coisa que eu achava que eu poderia fazer no Brasil, de alguma forma. E aí eu cheguei aqui no Brasil, eu encontro o Toninho Cecílio, que foi um cara sensacional aqui, me tratou muito, muito bem. E aí eu descobri que eu tinha certeza que era aquilo. Aí eu fui fazer um curso da UEFA, alguns meses depois que eu parei. E eu tive a oportunidade de ter como companheiro de viagem, né, como companheiros de viagem, o Wagner Mancini e o Dorival Júnior. Então nós fizemos um tour ali eu fiquei 95 dias ali. Então eu tive a oportunidade de visitar o Guardiola no Bayern de Munique, o Ancelotti no Real Madrid, Simeone no Atlético, o Rudi Garcia, que ainda estava na Roma, o Pioli e outros treinadores. Quando eu voltei ali, cara, eu tinha certeza que era aquilo. E eu fui muito feliz que 6 meses depois eu já assumi meu primeiro time. Então eu não deu tempo nem de sentir saudade do vestiário. Já foi uma coisa natural e a hora que eu vesti a camisa e o apito do comandante, senti bem. isso que eu ia te perguntar. Que time foi esse? Foi o craque? Aqui tô vendo Foi o o craque. craque. Foi o craque do Tá, Catalão. Que a tá. gente E foi uma experiência legal? foi muito boa, porque eu tive um presidente, um cara que era. Ele não tinha nada a ver com futebol. Ele era dono de lotéricas lá, mas é um cara assim absolutamente correto e eles tinham uma estrutura muito boa para os padrões. E a gente conseguiu fazer uma campanha surpreendente, né, cara? A gente conseguiu ganhar do Botafogo aqui na fase de classificação. Eu me lembro disso. Eu me lembro. Na época eram 64 times, nós terminamos com a segunda melhor campanha, um gol sofrido. Então, assim, foi meio que surpreendente para todo mundo. E aí depois a gente acabou perdendo com o Botafogo aqui, que tinha um time
bom e subiu naquele ano. Mas foi uma experiência maravilhosa para mim. Acabei renovando para o Goiano e ali começou a aventura, né? E aí, eu estou dando uma olhada aqui, você treinou o Sertãozinho, o Olímpia, Uhum. o Prudentópolis, Linense e Marília, tá certo a sequência? É isso mesmo? Tá certo. Tá. Aí a próxima pergunta que não quer calar é a seguinte: você com. Eu tenho que te perguntar, eu talvez imagine já a resposta, mas porque quem olha de fora acha que tudo é fácil, mas a gente sabe que não é fácil. Não é assim, eu sou e consigo fazer. Não, quem dera que fosse. Mas não passa pela sua cabeça voltar para a Itália, buscar um espaço por lá. O Brasil é um mercado, não é só porque é muito competitivo, mas porque você está experimentado aqui, você sabe que aqui tudo é muito mais difícil. E lá, por conta de uma década que você ficou lá, isso não teria, vamos dizer assim, difícil vai ser também, mas menos dificuldade você entrar e enfrentar o mercado. Como é que está a tua cabeça agora, depois desse início aqui? A gente está falando de 2015, nós estamos falando de 5 anos, né, de carreira de treinador, não é isso? É pouco tempo, né? É pouco tempo. Pensando aí nessas feras que já estão no mercado, como é que está a tua cabeça nesse sentido? Você continua por aqui, está focado no Brasil, está buscando seu espaço aqui dentro, afirmação aqui dentro, ou tu está aberto para buscar coisas fora? Como é que está a cabeça do Júlio? É assim, ó. Eu vou te falar os treinadores que eu tive na sequência. Eu fui treinado pelo Spalletti, depois fui treinado pelo Montella, Cláudio Ranieri, depois Luiz Henrique, que foi campeão com o Barcelona, depois foi treinador da seleção espanhola, depois o Rudi Garcia. Então, assim, eu acho que a gente passou por uma transição aqui desde 2014, uma cobrança exacerbada em cima dos treinadores, até, não digo desleal, mas exagerada. Muitas vezes desleal, sim. A gente ouve cada coisa aí que é brincadeira. Vai. Para não falar, né? Mas, então, eu acho que eu trouxe muito conteúdo comigo. Eu acho que eu trouxe muita coisa que... Eu não vou inventar o futebol, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que eu tenho possibilidade ainda de trazer alguma coisa para cá e fazer aqui. Então, a minha ideia é, no curto, médio prazo, estabelecer minha carreira aqui. E aí sim, quando eu já tiver estabelecido aqui, dar o salto de qualidade que é ir para a Europa, já com um pouco de know-how para poder chegar de uma forma interessante. Mas isso é difícil, a gente sempre fica pensando, pô, será que é mais fácil? Às vezes eu vou ter uma experiência ao lado de um treinador super renomado, ser um auxiliar, isso vai me trazer uma bagagem tremenda num time que tenha condições de você fazer um trabalho e mostrar um pouco daquilo que você tem, ou continuar subindo degrau por degrau. Às vezes a gente pensa tudo isso, mas é muito complicado. A vida vai te dando os caminhos, as energias vão surgindo, as coisas vão se abrindo. Estou satisfeito com o que eu fiz até agora. Poderia ter feito melhor? Sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso errar, né? Eu preciso tentar, eu preciso provar, olhar para trás e falar, não, aquela vez eu fiz isso, agora eu preciso fazer assim. Então, acho que eu tô tranquilo nessa caminhada e querendo trabalhar, né, cara? Porque a gente sente falta do ambiente. Não sei se isso acontece com você. Para mim é aquele ambiente, aquela tensão, nego, todo mundo te xingando, querendo te matar. E a gente precisa disso. Júlio, o que o Júlio treinador. O que o Júlio treinador aprendeu na Itália, no futebol, assim, dentro das 4 linhas propriamente dito? O que você viu lá? Você falou assim, caraca, isso é muito bom que os caras fazem aqui. Eu preciso trazer isso para o futebol brasileiro, para os times que eu treinar. O que você viu que te fascinou ou que te causa assim, você fala assim, caramba, isso aqui é um trampolim interessante, porque a gente, a grosso modo, qualquer um pode pensar assim, né, a grosso modo. Eu, por exemplo, eu gosto de ver o futebol italiano, eu gosto de ver.
Acho muito parecido com o nosso. A gente vê um Pirlo jogar, é brincadeira, os caras têm um futebol e a energia, né? Eu tive o privilégio de ir à Itália algumas vezes, conheci o país. Realmente, tem uma atmosfera diferente lá, um negócio meio. Porque Palmieri também é italiano, já estou puxando um pouco o saco dos caras, mas vamos lá. Inclusive tinha rotisserie lá, né, com o nome Palmieri, eu achei, porque o teu sobrenome também é italiano, tanto é que você foi buscar a cidadania lá, né? Sim. É. O que você viu lá no futebol que você acha que você consegue adaptar ele aqui, Júlio? Ou vice-versa, se um dia estiver lá. Eu vou te falar de aspectos fora do campo e dentro do campo. Ok. O aspecto de fora do campo é a questão humana, o respeito pelo ser humano. Então, assim, eu vi jogador pedir para ser mandado embora na Roma e o clube não mandar. Eu quero ir embora sem ganhar nada. Eu ouvi o diretor falando, oh, nós temos um contrato, nós vamos te pagar. Se você arrumar um outro clube, você pode ir. Mas eu não vou te mandar embora. E a questão dos relacionamentos interpessoais, essa barreira entre treinador e jogador lá não existe. Então, como eu te disse, eu fiquei muito tempo sem jogar. No sábado a gente estava concentrado, eu ia jogar futebol na academia, eu, treinador, preparador físico. Existe essa interação sem que você seja taxado disso ou daquilo. Porque Entendi. tem essa relação humana. E isso eu uso muito no meu dia a dia aqui no Brasil. E os resultados são muito bons. Eu ia te Dentro... perguntar isso, só um parênteses, eu ia te perguntar isso. Cabe quando você usa essa ferramenta aqui, os jogadores conseguem entender isso de boa? Conseguem, e tanto dentro quanto fora de campo. Porque às vezes o jogador, uma coisa é você imaginar aquilo que você quer, a outra é você transmitir a informação para que esse jogador esteja sob o seu comando. Então, eu costumo dizer muito que o respeito por imposição, hoje em dia, ele tem prazo de validade. A primeira oportunidade que alguém tiver, eles vão te fazer mal, entre aspas. Então, você tem que ganhar o respeito pelo quê? Pela capacidade, pela forma de tratamento. Porque se você dá isso para o jogador, ele vai te retribuir com vontade. Eu não vou ensinar ninguém no profissional a jogar futebol. Eu posso melhorar alguém, mas eu não vou ensinar. Então, se esse cara, no mínimo, te retribuir com muita vontade, falar assim, pô, esse cara é gente boa, ele entende de futebol, acredito no que ele fala, ele vai render mais para você. Isso é o que eu acredito. Pois cada um tem sua maneira de pensar. E em relação a dentro do campo, a parte tática da Itália, para mim, é a melhor do mundo. Melhor do mundo, a aplicação tática italiana, principalmente na parte defensiva. Os conceitos que eles usam, a relação de posicionamento de corpo, as coberturas que eles fazem, não é nada de outro mundo, muito pelo contrário, é muito simples de ser executado, mas extremamente eficiente. Acho que é por isso que é difícil, né? Tão simples que é difícil fazer, né? É porque a gente não tem o costume aqui, às vezes, disso ser inserido, colocado na cabeça do jogador desde de pequeno. E aí, quando você pega esse jogador no profissional para você passar essa informação, ela praticamente contradiz tudo aquilo que ele absorveu a vida inteira. Então, não é que leva um pouco mais de tempo, mas você tem que fazer essa leitura, né, de quem são os jogadores, de como passar essa informação. Mas a hora que eles aprendem, eles não querem fazer diferente, porque você corre menos, você tem a possibilidade de estar muito mais com a bola, e aí o jogo fica mais gostoso, fica mais prazeroso. Eu estava vendo uma entrevista do Tele Santana, que ele falou, pô, eu não quero ver meu time ganhar com um gol de mão impedido aos 45 do segundo tempo. Não, eu quero ganhar, óbvio. Pô, mas se eu puder ganhar jogando futebol, vai ser muito mais legal. É isso que eu quero fazer. Isso vai contra a lógica perversa, né, do que o futebol é hoje. É uma lógica perversa. Sim. Faz gol de mão, o tal do fair play aí, pô, é só conversa. Jogador de São Paulo que não vou nem citar o nome, mas já foi polêmica, né? Só porque o cara falou a verdade dentro do campo, quiseram matar ele, entendeu?
Mata o cara, esfola vivo, porque pô, não tem que ter honra, não tem que ter sensatez, não tem que ter fair play. Eu entendi a filosofia, né? É uma questão de filosofia, essa é a sua. Você Tá. adotou ela, você vai com ela. Como é que você. E assim, você vivendo outra experiência, outros colegas também que eu entrevistei, isso é uma coisa. Porque às vezes a live ela acaba ficando curto o tempo para a gente espremer o colega que está do outro lado para arrancar tudo isso. Mas a gente vê que quem sai se torna muito mais sensível para essas questões humanas, né, da relação, porque percebe-se que lá fora as pessoas cuidam mais dessa área, ou por uma questão cultural, essas áreas são melhores relacionadas, né, entre quem comanda e quem é comandado, e eu estou vendo isso claramente aqui com tudo que você está dizendo. Como é que é enfrentar um mercado, Júlio, igual o nosso, em que, por exemplo, a gente viu aí também, não vou citar nomes, mas é muito recente, jogador desafiando, afrontando o treinador da beira do campo. E aí, isso no domingo. Na segunda, o treinador que tinha razão, porque estava fazendo só o trabalho dele, é demitido. Aí, os dirigentes mandam embora. Então, o conceito do que é o treinador, o que ele deveria ser no Brasil, é muito diferente desse que você traz lá de fora. Eu vejo assim sofrimento. Eu não tenho a bola de cristal, mas eu vejo sofrimento. Você acabou de falar aqui que a sua carreira de goleiro foi uma carreira muito sofrida. Pô, essa sua passagem lá fora vai tornar. Não estou dizendo que não vai ser saborosa e nem vitoriosa. Eu estou falando de sofrimento. Às vezes a gente sofre um pouco mais, né, para estabelecer determinados conceitos e na nossa vida. Mas você sabe que você tem um grande desafio pela frente. Você tem noção disso, né? Eu tenho Palmieri, mas eu acho que nós estamos num período de transição, cara. Eu tenho visto isso, não só em relação a conceitos táticos, etc., mas mesmo a questão de se profissionalizar o futebol fora do campo. Mas felizmente, onde eu tenho passado, eu tenho tido feedbacks muito positivos em relação a isso. E eu costumo citar alguns treinadores que já disseram algumas frases, e o Guardiola uma vez falou: eu acredito 150% no que eu faço. Se está certo ou se está errado, mas é o que eu acredito. Então, assim, eu tive boas experiências, disputei alguns acessos, não ganhei, infelizmente, mas eu sei que uma hora as coisas vão mudar. Então, assim, tudo isso que está por vir, não indica não é provação, não é isso. Mas eu acho que esse é o momento que eu falei para você que eu tenho conteúdo para trazer e que o que eu trago é uma coisa é uma filosofia, um estilo e que vai chegar o momento da gente entender que não que isso é o certo, mas que é o justo a se fazer. O certo não existe, mas a gente tem que trabalhar com justiça, com princípios, com qualidades humanas. E depois, obviamente que outro treinador como o Bielsa disse, no futebol, a única exceção é a vitória. Não tem outra exceção. Não adianta os 20 quererem ganhar um campeonato que não vai acontecer. Só um vai ganhar. Então a gente tem que ver isso de uma forma diferente, analisar trabalhos, analisar postura, um monte de coisa, porque no final de tudo, o que é tudo isso que a gente está falando? O futebol é reflexo da sociedade. As pessoas, elas se comportam da mesma maneira no futebol do que no dia a dia. É o cara que fura fila, é o cara que pega um negócio e deixa no lugar errado, que para na vaga de deficiente. E no futebol, as pessoas que fazem qualquer coisa para estar um no lugar do outro. Então, é um processo evolutivo que nós estamos vivendo. É longo, difícil, mas estamos igual rocha aqui no caminho. Eu acredito muito no que você está dizendo. Acho que você está absolutamente no caminho certo. Os melhores treinadores que eu trabalhei, os melhores, sem sombra de dúvida, os melhores, sempre os melhores, eles seguiam essa linha aí. Eles seguiam essa linha aí. Eu vou falar aqui, ó, Geninho foi um cara que foi assim como meu treinador. Ele tem a linha dele, ele é um cara que tem muita tua aura também, assim, né? O Didi Folha Seca foi meu treinador. Zagallo, eu tive essas experiências com esses caras que eram diferentes, né? Eles tinham
o estilo deles, mas não é um estilo forjado na internet. O cara era assim, entendeu? Ele, ele construiu isso na carreira dele. E, assim, eu acho que você é um cara, eu acho não, você é um cara muito autêntico, né? Eu conheço um pouco da tua carreira. Já falei que goleiro é tudo maluco, mas a gente tem os nossos minutos de. Os brutos também amam, né? Tem hora que você tem que dar Lucidez. chutar alguma coisa, né? Dar, pô, acorda, moçada! Você tem que dar uma meio de doido para os caras ficarem antenados, mas você está no caminho, eu acho que é o caminho correto. Assim, Palmieri, como torcedor seu, eu acho que você está no caminho certo. E você está na pista, né, parceiro? Assim, é isso, está aguardando o convite, a oportunidade surgindo, faz mala e puxa o carro, é isso? É isso, cara. Eu tenho me preparado muito, né? Essa quarentena ela veio para mudar um pouco a forma da gente fazer algumas coisas e nos deu a possibilidade de ter mais tempo para nós mesmos, né? Então a gente, pô, tirou para pôr a leitura em dia. Eu tenho visto muito futebol, analisado muita coisa, criado muito aqui em casa e tô com vontade de trabalhar. Isso é importante. Eu tô com essa vontade, eu não tenho frescura, até porque eu sei que eu quero fazer mais como treinador do que eu fiz como jogador, sabe? Eu acho que eu tenho isso comigo. Eu fui um jogador mediano para bom, fui nada mais do que isso. Mas eu acho que eu tenho algo mais, talvez, para fazer como treinador. E estou me dedicando a isso, cara. Felizmente eu consegui ter um apoio enorme da minha família, tenho condições de arriscar e de me colocar nesse mercado de uma maneira mais tranquila hoje. Eu tenho alguns outros negócios aqui em Ribeirão. Então eu até agradecer meus sócios, né, que me possibilitam essas escapadas aí de treinador, né, porque os caras fazem coisas maravilhosas aqui. Então eu quero muito dar essa contribuição, entender. Óbvio que eu quero estar em time grande, porra, eu quero disputar a Série A de Brasileiro, Libertadores, como eu já disputei com o Santos e com outros times. Não sei se vai ser como auxiliar fixo da casa, como auxiliar de alguém ou como treinador principal, mas eu sei que minha hora vai chegar. Então, vou continuar me preparando, absorvendo conteúdo, porque isso ninguém nunca vai me roubar. E aí, na hora certa, eu não quero chegar aonde eu quero chegar e andar para trás. Eu quero continuar subindo até a lugares que eu nem imagino que possam existir hoje. Júlio, muita gente bacana passou aí, né, deixando abraço para você, mas muita gente mesmo, cara. Você tem uma galera aí bacana que, porra, deixando mensagem de carinho. A gente vê que você é um cara muito querido. É E que eu queria que você deixasse eu um abraço falei, para essa galera aí, viu? eu falei da live aí, eu falei que eu ia mandar uma camisa da Roma para cada um, aí todo mundo entrou, pô. Manda um abraço para essa galera aí, cara. Pô, Pô, esse aqui, ó, o e Eduardo Cacheta, o Romeu foi meu treinador na seleção sub-17, o Cacheta é lá de Catalão, pô, e tem um monte de gente legal aqui mesmo, um monte de gente foi meu jogador aqui, e italiano, uns italianos estão aqui também, uma galera legal, o Dr. Otávio Pontes, esse cara é um dos maiores especialistas em AVC no mundo, é daqui de Ribeirão Preto, é um cara que todo mundo precisa conhecer esse cara. Inteligentíssimo, sensacional. Galera de Santos. Bastante gente, pô, legal. Fomos prestigiados. ó, cara, eu quero te dizer o seguinte, eu quero te agradecer, dizer que as coisas acontecem na vida da gente, a gente muitas vezes não sabe por quê mesmo. Mas acho que eu ouvi assim, tudo que você falou, ouvi com atenção. Eu quero te dizer é que você tem muita coisa ainda, né, para viver, né, dentro do futebol como treinador. Você tem uma aura muito legal. Cultive isso, porque isso é o diferente, é o que vai fazer diferença na vida dos teus comandados. E falei de coração mesmo. Esses caras que eu te dei exemplo aqui foram caras que marcaram a minha vida, sabe? Caramba, Brasil Futebol Expo, por exemplo, o Geninho apareceu, eu fui correndo para cima do Geninho, professor, um abraço nele, sabe? Aquela coisa que ele foi meu treinador aqui no Botafogo de Ribeirão. A gente foi campeão no torneio internacional, ninguém nem sabe disso, mas a gente foi campeão no torneio internacional pelo Botafogo de Ribeirão. O Geninho era o treinador, eu era capitão do time dele, uma alegria. E assim, os anos passaram, a minha carreira foi para um lado, o Geninho foi para o outro, mas o carinho ficou. E isso não tem preço, Júlio. Acho que continue cultivando isso. Você tem um grande futuro aí, que Deus
abençoe a sua carreira. E a gente está por aqui. O que você precisar, conte sempre com o Palmieri e tem certeza também com os colegas aqui da FBTF, beleza? Pô, beleza, queria agradecer, porque, porra, o tanto de gente que passou aqui com título mundial, com experiência internacional, eu poder também estar participando, para mim já é um privilégio e te parabenizar pelo trabalho que você tem feito pela gente, né? Quando eu falo pela gente, para os treinadores, Sim. você consegue transformar em palavras aquilo que a gente pensa e você tem nos ajudado muito aí nessa luta de ter realmente um reconhecimento, né, jurídico, uma lei que nos permita ter um pouco mais de tranquilidade num país que é o país do futebol, né, cara? Então, obrigado aí em nome dos treinadores pelo que você tem feito. Você tem sido um poeta aí da FBTF. Acho que pra gente é legal ter alguém assim, uma referência, o Mancini, Dorival, o presidente e todos os outros. A gente tem que agradecer muito, porque eles não olham só para cima, eles também têm olhado para baixo, também têm visto, falado com a gente, sempre perguntado sobre aquilo que a gente precisa, que o futebol se faz de Série A até Série D, né? Então, agradecer todo mundo pelo carinho, pela atenção e vamos junto aí nessa luta, todo mundo. Júlio, você é um Highlander. A prateleira de cima te aguarda. Valeu, parceiro. Obrigado, Fica com Palmieri. Deus, tá? Abraço, beijo, tchau. Para você também, cara. Obrigado, tá? Foi um prazer bater essa resenha com você. Porra, prazer foi meu. Fica com Deus, goleirão. Te cuida, cara. É minha!